É hoje nosso convidado, Manuel de Novaes Cabral, Presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Bom dia, Cristina. Vamos já falar das exportações dos vinhos, para já análise à imprensa, e quero destacar esta investigação que é conhecida a conta-gotas através de uma fuga de informação, mas que afeta líderes mundiais, estão envolvidos líderes mundiais. Porque é que decidiu sublinhar este assunto? É quase inevitável, Cristiana. De facto, esta já chamado Panama Papers surgiu ontem à noite e, de facto, tem vindo a surgir um conjunto de informações de ontem à noite até agora, preocupantes, porque envolvem, de facto, líderes atuais em funções e líderes que já não o são, líderes mundiais de grande importância, das grandes potências mundiais, alguns ligados à luta anticorrupção, há que dizê-lo também, que também não deixa de ser muito importante, muito interessante, mas repare, 11,5 milhões de ficheiros, 2 mil milhões pelo menos de dólares envolvidos. Mas depois também há um outro aspecto que eu gostava de sublinhar. Estamos a falar de uma investigação que tem vindo a ser feita ao longo do tempo por cerca de 360 jornalistas de 67 países. Ora, é muito interessante verificar que só agora é que surge toda esta informação que vem a público. O que quer dizer que não parece propriamente que seja uma fuga da informação agora. Quer dizer, houve uma orientação para que estas notícias surgissem agora. O que eu acho estranho é que não tenha havido fugas de informação anteriormente, porque, de facto, 370 jornalistas ou cerca de 67 países é uma coisa brutal, é uma rede brutal de investigação. É uma rede brutal também de corrupção, sobretudo ligada ao branqueamento de capitais, a jogos ilícitos de capitais e também ao financiamento de operações criminosas e terroristas. Portanto, há aqui matéria de enorme preocupação. Está anunciado por quem divulgou toda esta informação, está anunciado que em princípio de maio trará a público muito mais informação, designadamente a lista dos milhares de empresas envolvidas e dos milhares de pessoas envolvidas. Há a notícia de um português envolvido, mas enfim, isso é apenas uma gota d'água, digamos assim, mas também não temos ainda toda a informação. O que quer dizer que, e já se vê inclusivamente algumas notas sobre algumas empresas e algumas pessoas que andam a fazer perguntas designadamente aos órgãos de comunicação, aos dois órgãos de comunicação social envolvidos neste consórcio internacional de jornalistas de investigação sobre a possibilidade de aparecerem ou não aparecerem nesses ficheiros, dos seus nomes também aparecerem nesses ficheiros, o que é também interessante. Mas é uma notícia que o surpreende ou não? Não digo que me surpreenda, com esta dimensão sim. Agora, se vemos que desta empresa, ou de uma empresa que diz-se que é uma empresa também uma offshore, também ela própria uma offshore, mas vamos cá ver esta Mossack Fonseca, é uma empresa que tem uma rede internacional de contactos e que tem pontos, que tem polos, que tem antenas numa série de países. Há de haver muitas outras empresas também que têm o mesmo tipo de atividade e, portanto, vamos a ver o que é que acontece. Isto pode ser a ponta do iceberg, mas é já altamente preocupante. Destaca também uma notícia positiva para Portugal. 3 cursos de engenharia nacionais estão entre os melhores do mundo, se bem que faz também o contraponto com aquilo que se passa nas estradas portuguesas, os acidentes, o caso da A14 cortada ao trânsito também. Efetivamente, as universidades do Porto, Coimbra e Minho, os cursos de engenharia destas 3 universidades aparecem num dos rankings internacionais mais prestigiados, como estando entre os melhores cursos de engenharia do mundo, o que efetivamente é muito importante, é muito relevante para a engenharia portuguesa, para as universidades portuguesas em geral, designadamente. Um dos destaques é relativo à Universidade do Porto, e já que estamos aqui no Porto, vamos dizê-lo, a Universidade do Porto, cujo curso de Engenharia aparece em 33º lugar nos cursos de Engenharia da Europa. Ora, estes rankings têm sempre alguma relatividade, mas de qualquer maneira são indicadores, e são indicadores que são olhados com muita atenção pelas empresas, pelos empregadores e também pelos jovens, pelos estudantes que procuram os seus cursos, que escolhem as áreas e depois as universidades para onde vão desenvolver todo o seu trabalho, todo o seu estudo. Isto é muito prestigiante, como digo, para a engenharia portuguesa, porque a existência de 3 cursos assim classificados, e há outros, de outras universidades classificados, muito bem classificados também noutros rankings, efetivamente nos posiciona muito bem e posiciona muito bem a engenharia portuguesa e as obras públicas portuguesas, portanto não só os indivíduos como as empresas portuguesas. E, como estava a dizer, de facto, acho que é interessante fazer a ligação
a este acidente também deste fim de semana, que é exatamente esse aluimento na A14 que obrigou ao corte de estrada, que vai perturbar a vida de pessoas, tanto quanto vejo. Enfim, estão-se a encontrar soluções de recurso, mas soluções de recurso que também demoram tempo. A colocação da ponte militar de que falou há pouco demorará entre 8 e 10 dias, segundo eu vi ontem à noite ou hoje de manhã. E esta situação só deverá ficar resolvida dentro de 2 meses, portanto ainda vai demorar muito. Exatamente, e portanto é uma perturbação muito grande para quem faz este percurso entre Coimbra e a Figueira da Foz. De qualquer maneira, eu prefiro ver o copo meio cheio, talvez seja por trabalhar na área dos vinhos, prefiro sempre ver o copo meio cheio do que meio vazio. Eu gostava de sublinhar que o público, quando dá esta notícia, ele aponta para a segurança das autoestradas portuguesas. Portanto, genericamente, as autoestradas portuguesas são autoestradas seguras, e temos de dizer que Portugal, enfim, hoje é dos países do mundo com maior cobertura per capita de autoestradas, e de facto as nossas autoestradas são boas e são seguras. Isto é um acidente grande, um acidente grave, mas um acidente pontual, e portanto eu gostava de dar nota deste aspecto, mas também ligá-lo à excelência da engenharia portuguesa e do grande trabalho que as nossas universidades, que a nossa investigação está a fazer na área da engenharia, mas em outras áreas também. Muito bem. Sublinha ainda a falta de articulação de entidades públicas, neste caso a Ponte do Infante, ao abandono. A história é conhecida. A Ponte do Infante é construída depois de um acordo entre o Estado português e o Metro do Porto e as autarquias do Porto e de Vila Nova de Gaia, para substituir o trânsito rodoviário no tabuleiro superior da Ponte Luís I, que foi cedido para o trânsito do Metro do Porto. Portanto, estamos a falar no início desta história. O início desta história é entre 2001 e 2002 e 2003, a ponte é inaugurada concretamente em 2003, e neste momento temos uma situação em que as autarquias do Porto, de Vila Nova de Gaia, a Metro do Porto, portanto, o Estado português, não se entendem relativamente a quem é o dono da ponte e a quem compete fazer a manutenção da ponte. O Metro do Porto, até 2009, fez essa manutenção, sobretudo em pequenas coisas, designadamente a iluminação e pequenos arranjos que eram necessários. Desde 2009 não o faz e, portanto, estamos numa situação de vazio. E o que penaliza, obviamente, os condutores, enfim, todos os cidadãos que têm de fazer o seu percurso atravessando esta ponte, a Ponte do Infante, que é uma ponte hoje muito importante nas travessias entre Vila Nova de Gaia e o Porto, ou seja, na travessia do Rio Douro. São os cidadãos que são penalizados, as entidades públicas não se entendem. Isto é uma situação absolutamente inadmissível. Portanto, é necessário encontrar aqui um acordo muito rápido no sentido de que haja manutenção, não é apenas desta ponte, há outros problemas no Porto também, imagino que noutros sítios, mas estou a falar do Porto. São situações que importa resolver. Exatamente. Vamos também ao assunto que o traz cá, as exportações dos vinhos portugueses e, neste caso, dos vinhos da região de Marcada do Douro. Há aqui um crescimento nas exportações e de sublinhar que os vinhos portugueses faturaram 900 milhões, sendo que 500 milhões de euros representam os vinhos da região de Marcada. Para nós, e a minha responsabilidade, a responsabilidade do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, assenta sobretudo na região de Marcada do Douro, e a grande notícia é que pela primeira vez os vinhos da região de Marcada do Douro, com denominação de origem e indicação geográfica, ultrapassaram os 500 milhões de euros em termos de comercialização. Concretamente, 510,7 milhões de euros. Esta é a grande notícia. Estas barreiras psicológicas têm também a sua importância, nós olhamos para elas com alguma atenção e, portanto, esse é o ponto relevante. Eu gostaria de separar aquilo que é vinho do Porto, porque o vinho do Porto tem muita importância para Portugal, em termos gerais, em termos culturais, mas também em termos económicos e na exportação de vinhos portugueses, naquilo que são os vinhos da região de Marcada, os vinhos de Doc Douro, chamados vinhos do Douro. O vinho do Porto, efetivamente, exportou, comercializou 368 milhões de euros, dos quais 62 no mercado nacional, ou seja, exportamos 306 milhões de euros,
Quer dizer que o vinho do Porto é um vinho que é, sobretudo, produzido para exportação, que é, sobretudo, exportado. O ano passado, em 2015, exportou cerca de 83% de toda a comercialização, o que é um número muito sensível. Poucos vinhos do mundo têm tanta exportação. E, portanto, o que é que aconteceu? Se olharmos para três curvas, a curva da quantidade, a curva do valor e a curva do preço médio, o que é que nós temos? Nós temos uma curva da quantidade a descer muito ligeiramente, temos uma curva do valor a subir muito ligeiramente. Tudo isto são movimentos de sensibilidade, são movimentos muito tenues, mas temos sobretudo uma coisa que nos importa a nós sublinhar, que é a curva do preço médio a subir. O que quer dizer que estamos a fazer aquilo que nós consideramos, que o setor considera que é mais importante relativamente ao vinho do Porto, que é nós estamos a valorizar o produto. E, portanto, esse é o ponto que eu gostaria aqui de sublinhar, com as categorias premium de vinho do Porto a subirem, efetivamente, em termos de comercialização global e de exportação também. Fica aqui essa nota. Manuel de Novaes Cabral, muito obrigada por ter estado connosco e uma boa semana. Fazemos agora uma breve pausa, voltamos já a seguir a um curto intervalo e aproveitamos também para nos despedirmos de quem nos acompanha através das antenas internacionais da RTP.